Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo. Pessoal, eu vou falar bem baixinho, porque já são meia-noite, tá? E o pessoal tá dormindo aqui em casa. Bom, mais uma vez, devo lembrá-los, este roteiro é uma sugestão de estudo passo a passo. Minha intenção é ajudá-lo a estudar. Muitos alunos que seguem um roteiro de estudo conseguem ótimos resultados, portanto, se funciona com os outros, funcionará com você também. Vamos começar? A primeira coisa a fazer é definir o lugar onde você vai estudar. Este lugar deve ser silencioso e não deve ter aparelhos que podem tirar sua concentração, como telefone, televisão, computador, a não ser que seja para estudar, e videogame. Depois de escolher o local, leve para lá todo o material de que vai precisar: apostila, caderno, dicionário, estojo e rascunho. Procure a folha onde eu anotei o conteúdo para a prova e observe que os passos abaixo estão divididos de acordo com essa folhinha. Agora lembre-se, você deve prestar muita atenção aos exercícios. O resultado da prova, que é a sua nota, dependerá do seu esforço nesse momento de estudo. Bom trabalho. Bom, então vamos começar. Vamos começar com o passo 1. Opa! Então, passo 1. Passo 1 vai falar sobre as páginas, sobre o vocativo, né? Esse conteúdo teórico está lá nas páginas 20 e 21. Leia os exemplos abaixo e observe os termos em negrito. Todos eles são vocativos. Então, olha só. Exemplo A. Minha querida, preciso falar muito sério com você. Olha aqui, menino, eu vou deixar você de castigo. Mas que coisa mais linda, minha filha. Prezado senhor Jerônimo, aqui escrevo meu pedido de aumento. Então, olha, eu mudei as cores, então todos os termos em negrito que estão em vermelho são vocativos. Então, não tem segredo isso aqui. Olha o que está escrito aqui, leia. Você deve lembrar que o vocativo é aquele termo ou expressão que usamos para nos dirigirmos a alguém em qualquer situação de comunicação, que pode ser formal ou informal. Então, o que pode ser formal ou informal? A situação de comunicação. Dos exemplos acima, somente a situação de comunicação da letra D é formal. Só essa aqui, ó. Essa aqui é uma situação formal. Por quê? Minha querida, tá vendo? Ó, querida é uma expressão que nós utilizamos para tratar alguém com carinho, né? Pode ser nossa mãe, o marido que fala da esposa, nossa colega. Quando eu digo, olha aqui, menino, eu vou deixar você de castigo, isso aqui provavelmente é a mãe, né? Dando uma bronca no seu filho, portanto, não é uma situação formal. Mas que coisa mais linda, minha filha. Mais uma vez é a mãe falando com sua filha. Agora, na frase de prezado senhor Jerônimo, olha lá, antes do nome Jerônimo, eu uso as duas expressões, prezado e senhor, que são expressões que eu uso com pessoas com quem eu não tenho intimidade. Geralmente no ambiente de trabalho ou num outro ambiente onde eu não tenho muita familiaridade com as pessoas que estão ali. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado em relação ao uso do vocativo, tá bom? Agora, abra sua apostila, cubra as respostas dos exercícios solicitados para a prova e refaça-os novamente. Você pode usar o seu material de rascunho. Se estiver estudando no blog, pause o vídeo. Então, agora é a hora. Se você está no blog, pausa, vai lá, pega a sua apostila e faz o que você tem que fazer. Ok? Passo 2, páginas 27 e 28. Aqui nós vamos estudar os tipos de discurso. Tá? Bom, deixa eu marcar aqui. Veja bem. Primeiramente, vamos lembrar. Discurso e fala são a mesma
coisa. Estamos falando dos discursos ou das falas de quem? Do narrador e dos personagens. Nós vimos na Turma da Mônica Jovem que a Mônica é a narradora, narradora que nos conta sobre a nova fase dela e de seus amigos. Ela não deixa Magali, Cascão e Cebolinha falarem. Portanto, dizemos que o discurso utilizado é indireto. Então, veja bem, Magali, Cascão e Cebolinha são os outros personagens, que não são os narradores. O narrador é a Mônica, tá? Então, enquanto a Mônica está falando e não deixa eles falarem, que discurso que nós temos aí? Discurso indireto. O exercício dessas páginas pede para você reescrever os textos. Primeiramente, devemos analisar o seguinte: quem é que está falando no exemplo do exercício? Você vai ver que tem a imagem lá da personagem e o texto. Quem é que está falando naquele texto? É a Mônica. Ok. Então, agora, o exercício pede que a Magali fale dela mesma, o Cascão dele mesmo, o Cebolinha dele mesmo. Confuso, né? Não, não é confuso, não. É só você abrir a apostila nas páginas em questão e analisar o exercício. Você vai ver que é bem mais fácil. Você vai ver, pessoal, que no momento em que a Magali, o Cascão e o Cebolinha começam a falar deles, várias palavras ali vão mudar, né? Vão ficar diferentes. Bom, já analisou? Então, agora cubra as respostas e você já sabe o que fazer, né? Muito bom, vamos lá. Passo 3 agora, os adjetivos da página 43. Deixa eu consertar isso aqui. Opa, página 43. Então, vamos lá. Todo mundo falando comigo. Quem tem curiosidade é curioso. Quem tem cuidado é cuidadoso. Quem tem atenção é atencioso. Quem presta atenção aos detalhes é detalhista. Você deve ter percebido que os termos grifados, são substantivos. Ok? Curiosidade, cuidado, atenção e detalhes são substantivos. E os termos em negrito são adjetivos. Curioso, cuidadoso, atencioso e detalhista. Muito bem. Agora é com você. Pause o vídeo, leia os adjetivos na apostila, cubra as respostas e aí você vai completar aqui. Quem tem coragem é, quem tem habilidade é, quem não tem medo é, quem gosta de inventar é, quem gosta de aventura é, quem tem agilidade é. Pause o vídeo, reescreva e aí você vai conferir, ok? Então vamos lá, vamos conferir. Eu vou grifar. Quem tem coragem é corajoso, ok? Preencher aqui, corajoso. Vou pôr em negrito, porque eu falei lá antes que aquele que estava em negrito era adjetivo e o que estava grifado era substantivo. Quem tem habilidade é habilidoso. Isso tudo está na apostila. Aqui, eu vou grifar tudo isso aqui. Quem não tem medo é... Eu não posso grifar só medo, porque senão eu vou colocar medroso. Quem não tem medo é destemido. Quem gosta de inventar é inventor, pode ser, mas a gente vê lá na apostila que também tem o adjetivo inventivo. Quem gosta de aventura é aventureiro. Lembrando, hein, você tem que pausar o vídeo, deveria ter pausado o vídeo para fazer isso aqui antes, tá? Senão você não está fazendo exercício nenhum, você está copiando. Quem tem agilidade é
agiu. Olha que simples. Tudo isso está lá na apostila, ok? Bom, passo 4 agora são as páginas 46 e 47. Pronomes e substituição de palavras. Lembre-se, devemos substituir certas palavras para evitarmos o quê? Repetição. Como assim? Vamos lá, vamos ler o texto aqui abaixo. Meus pais me deixaram ir à casa de meu amigo para estudarmos. Esse meu colega se chama Ricardo e está na mesma sala que eu. Nós sempre estudamos juntos, até porque tenho dificuldade em matemática e ele me ajuda muito. Por outro lado, sou eu que o ajudo em português. Nas provas nós sempre vamos muito bem, porque quando resolvemos estudar juntos, estudamos mesmo. Você percebeu quantos termos estão em negrito? Olha lá, ó. Meu amigo, depois meu colega, depois Ricardo, depois ele e depois lá na frente o. Pois é, todos eles estão substituindo outros termos. Então veja bem, ó. Colega está substituindo amigo. Então volta aqui, ó. Meus pais me deixaram ir à casa de meu amigo para estudarmos. Para eu não repetir a expressão meu amigo, o que eu faço? Vou mudar de cor aqui, gente, está muito chatinho esse vermelho. Vou colocar colega, tá? Meu amigo, então, foi substituído por meu colega. Vou mudar de cor porque não está aparecendo. Vamos para amarelo. Não, piorou. Esse aqui. Esse. Não, esse. Ótimo. Então, eu utilizei a expressão meu colega para não repetir meu amigo. Depois eu apresentei, ó, o ele lá embaixo e o que estão em negrito. Eu estou dizendo aqui que esses termos estão substituindo o Ricardo. Então, vamos lá, ó. Esse meu colega se chama Ricardo, então eu coloquei o nome do Ricardo aqui para eu não repetir. Tenho dificuldade e Ricardo me ajuda, eu coloquei ele. Por outro lado, sou eu que ajudo Ricardo, coloquei o para não repetir Ricardo, ok? Então, veja bem, o que essas páginas aqui estão trabalhando? A substituição de palavras. Então, aqui, ó, eu substituí colega. Qual que é a classe gramatical de colega, gente? E substantivo, não é? Exato. Qual que é a classe gramatical de amigo? Outro substantivo. Então, eu substituí um substantivo por outro, para não repetir, tá? Ele é pronome pessoal. O também é pronome pessoal, nós não aprendemos ainda esse tipo de pronome aqui, tá? Nós vamos aprender mais pra frente. Mas ele e o são pronomes pessoais que estão substituindo o substantivo próprio Ricardo. Fácil, né? Analise os exercícios da apostila, depois cubra as respostas e refaça-os no seu rascunho. É importante lembrar, pessoal, que sempre que eu peço isso aqui para vocês fazerem, quem está assistindo ao vídeo aí, fazendo roteiro de estudo no blog, tem que pausar o vídeo, parar e fazer o que eu estou pedindo, ok? Bom, passo 5, página 63, pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela. Eu é pronome de primeira pessoa. Tu é pronome de segunda pessoa. Ele ou ela são pronomes de terceira pessoa. Terceira pessoa. Todas essas pessoas aqui, eu, tu, ele e ela, são pessoas do singular, tá? Tem que lembrar que ele e ela é uma pessoa só, que no caso aqui é terceiro. Então, eu vou mudar as cores. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Vou fazer as cores aqui iguais. Ele e ela, terceira pessoa do singular. Tudo bem? Depois aqui é a mesma coisa. Nós.
é primeira pessoa, só que agora não é mais do singular, é do plural. Vós também é segunda pessoa, mas não é do singular, e sim do plural. E eles e elas são terceira pessoa do singular. Deixa eu colocar aqui no negrito que eu não coloquei lá. Certo? Então tá. O exercício dessa página apresenta a expressão agente. Presta bastante atenção agora. É preciso lembrar a diferença do termo agente, tudo, escrito tudo junto, é uma coisa. Que aí é o quê? Um substantivo que significa uma profissão. Então, eu tenho aqui agente sanitário, tá vendo? Ó, sanitário é o adjetivo, agente é o substantivo. Agente secreto. Depois, de novo, quem que é o adjetivo aqui? Secreto. Depois, agente policial. Quem que é o adjetivo? Policial. Então, eu vejo que sanitário, secreto e policial são adjetivos que estão caracterizando, dando qualidade, dando características ao substantivo agente. No caso aí, é o agente escrito tudo junto, tá? Já agente escrito separado é uma expressão formada pelo artigo a e pelo substantivo gente. Então, esse agente aqui separado, ó, eu tenho aqui o artigo a e o substantivo gente. Não tem nada a ver com o substantivo agente que a gente viu lá em cima, tá? Esse agente aí todo separado, ele equivale ao pronome pessoal nós. Então, olha o que eu falei aqui. Devemos lembrar ainda, a gente estuda. A gente estuda é a mesma coisa que nós estudamos. Mesma coisa. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso falar a gente estudamos e nem nós estuda. Pelo amor de Deus, não existe. Bom, existe, né? Mas a gente tem que evitar. Bom, o exercício pede para você dizer a quem a expressão agente se refere. No caso aqui, ó, é agente separado. Tá? E é aí que está o grande perigo, pois as alternativas são assim, ó. Eu, nós e ele. Se você bater o olho aqui e só analisar eu, nós e ele, você vai errar. Então, olha aqui que eu escrevi. Se lermos somente os pronomes e ignorarmos a informação dentro do parêntese, erraremos o exercício, pois essa informação é que vai dar a certeza da resposta. Afinal de contas, quem é que viveu o drama da enchente narrado pelo personagem principal? Ele e os seus familiares. Portanto, a primeira resposta será a correta, ok? Você pode pensar assim, mas entre os pronomes apresentados, a Paula disse que agente separado é igual a nós. Sim, eu disse, mas você tem que pensar o seguinte. Eu não posso dizer que a frase do exercício, por exemplo, ó, a gente sai correndo, é sobre o leitor, nem sobre outra pessoa citada pela personagem, que são as informações que estão aqui dentro, ó. Tá vendo? Eu vou grifar elas aqui. Tá? Essas informações aqui, no caso da segunda e da terceira opção, apresentam informações erradas. Tá? Deixa eu tirar o grifo dessa aqui. Porque, veja bem, vamos analisar essas duas aqui, ó. O personagem e o leitor sou eu, o leitor é você, fomos nós que passamos pelo problema narrado na crônica. Ele, uma outra pessoa citada pelo personagem. O personagem principal fala sobre o problema vivido por outra pessoa? Não, né? Então, nós vamos voltar aqui, ó. Foi ele quem viveu o problema, o personagem.
E quem mais? A família dele. Percebeu? Beleza. Não fique com dúvida. Se não entendeu, releia a crônica da página 56. Volte o vídeo, ouça e leia a explicação novamente. Ok? Bom, depois o passo número 6, o último passo, né? Querido aluno ou querida aluna, esqueça o exercício 5. Eu pedi para vocês estudarem o exercício 5 e 6, mas eu já lembrei na aula que não era para estudar, né? Aqui você deve estudar somente o exercício 6, ok? Cubra a resposta e refaça em seu rascunho. Ele é muito fácil e não há necessidade de maiores explicações. Basta você ler o texto com bastante atenção. Você também pode voltar ao texto do passo 4 e rever as explicações. É a mesma análise. O passo 4 é esse aqui, ó, é o texto do Ricardo, tá? Bom, desejo a você uma ótima prova, mas não se esqueça. Ao terminá-la, descanse alguns minutos olhando para outro lugar que não seja a prova. Olhe para o quadro, para as paredes. Parece bobagem, mas não é. Isso descansará suas vistas. Depois, havendo tempo, volte, releia a prova inteira, analisando os exercícios novamente. Não é só ler, gente, o que você escreveu. É ler o enunciado, analise o enunciado novamente. É possível que nesse momento você encontre algum erro. Essa é a única oportunidade que você tem de corrigir e conseguir um resultado melhor. Ok? Todo mundo sabe do que é capaz. Grande abraço da professora Paula. Um grande beijo a todos vocês.